Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Que bom que Cristo, nosso Senhor e Salvador, Ele tem nos concedido mais esta oportunidade para estarmos aqui passando para você, querido aluno, professor, superintendente, todos aqueles que amam estudar a Palavra de Deus, mais alguns comentários. Eu sou o professor Márcio, membro da Assembleia de Deus Ministério e Missão em Parauapebas, no Pará, e nós publicamos neste canal uma série de estudos bíblicos para a edificação do povo de Deus. Portanto, já convido a você que não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, ajude-nos a publicar, a anunciar mais ainda o ensino da Palavra de Deus. Nesta oportunidade, nós publicaremos aqui a lição número 6 da classe de juvenis, a qual tem como tema a explosão do movimento pentecostal. Como surgiu este movimento? Qual área surgiu este movimento? Aonde foi que iniciou este movimento do pentecostalismo no mundo e principalmente aqui na nossa região, no Brasil? Eu creio que a maioria dos irmãos que nos assistem, que curtem os nossos vídeos deste canal, sejam de linha pentecostal. Sejam homens e mulheres, alunos que são apaixonados pelas Sagradas Escrituras, e por este motivo, esta lição, meus queridos irmãos, é uma lição muito especial, porque nós estudaremos a origem do mover do Espírito Santo, do movimento pentecostal, a qual deixa um marco na história brasileira. O texto principal dessa lição está em Atos capítulo 2, versículo 17, que vai dizer: "E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos." Promessas de Deus para nós cristãos, nós irmãos, igreja do Senhor, que nos últimos dias, promessa do Senhor na sua palavra, Ele derramaria o Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo, sobre toda a carne. Todos aqueles que crêem em Jesus Cristo teriam então esta promessa da plenitude do Espírito Santo sobre a vida dessas pessoas, das pessoas que estão vivendo estes últimos dias nesta terra. Leitura bíblica em classe dessa lição está em Lucas capítulo 16, versículo 21. O sintetizando vai dizer o seguinte: um movimento do Espírito Santo. Assim é o movimento pentecostal, fruto da ação soberana de Deus entre nós, sem deixar de ser cristocêntrico, pois é Cristo quem batiza o crente com o Espírito Santo, sem relativizar a palavra, pois toda experiência deve ser legitimada pelas Escrituras. Tudo que acontece, meus queridos irmãos, na nossa vida, com relação a movimentos, com relação às coisas de Deus, ela deve ser legitimada, ela deve ser atestada, deve ser comprovada pela a palavra de Deus. E o movimento pentecostal, ela é atestada pela palavra de Deus. A palavra de Deus apoia este movimento. Para nós entendermos melhor isso, nós precisamos então voltar em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, os discípulos estavam reunidos todos em um só lugar, no cenáculo do templo. Que dia? O dia de Pentecoste. O dia de Pentecoste era um dia que acontecia, era uma festa judaica, melhor dizendo, que acontecia 50 dias depois da festa da Páscoa. A palavra Pentecoste significa 50º dia, ou seja, 50 dias. Os irmãos devem lembrar que quando o Brasil ganhou a Copa 5 vezes, ele foi penta. Penta o quê? Pentacampeão. Então, Pentecostes significa literalmente 50 dias, e esta festa era comemorada pela nação judaica, um dia de alegria, de regozijo, um dia em que todas as nações se reuniam em Jerusalém para celebrar e adorar o grande Deus de Israel. Todas as nações vizinhas iriam para Jerusalém, e também os judeus dispersos que estavam em outras nações iriam para Jerusalém para celebrar este grande dia. E o que aconteceu neste grande dia? Os discípulos estavam reunidos num cenáculo, e quando eles estavam ali orando,
intensamente após a ida do nosso Senhor Jesus Cristo aos céus, a palavra de Deus vai nos dizer que desceu do céu um som como um vento impetuoso, veemente, que encheu toda aquela casa, e aqueles discípulos, aquelas pessoas, aproximadamente 120 pessoas, elas começaram a ser cheias do Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas, começaram a anunciar as grandezas de Deus em diversas línguas. Aquelas pessoas que estavam ali ouviram aquele barulho, né? Aquelas pessoas que estavam ali viram aquele movimento estranho acontecendo, e todas aquelas nações, elas se aproximaram para entender o que estava acontecendo. Aquele povo ouvia os discípulos falar, sem nunca ter aprendido a língua deles, as grandezas de Deus. O Espírito Santo encheu cada um e eles começaram a falar em línguas estranhas para aquele que estava falando, para os discípulos, uma língua a qual eles nunca tinham aprendido, e as pessoas se maravilhavam, as pessoas se surpreendiam. Quem são esses homens? Homens indoutos, de língua pesada, que não tinham estudos, de repente estavam falando em várias línguas, em vários idiomas. Claro que tem também as línguas estranhas, a qual nós vemos aí o apóstolo Paulo defendendo com mais veemência em Coríntios, né, na igreja de Coríntios, com relação às línguas que edificam a si mesmo, as línguas dos céus, as línguas dos anjos. Então, neste momento, a gente percebe este grande mover espiritual da parte do Espírito Santo, enchendo todo aquele povo, e aquele povo então depois testemunhando muitos sinais e prodígios naquele lugar. O apóstolo Pedro, eu falei na lição anterior, que outrora ele era tímido, outrora negou a Jesus, e depois disso pregou, 3.000 almas foram batizadas, e depois ele pregou de novo, mais 5.000 almas aceitaram a Jesus Cristo. Então, inicialmente, meus queridos irmãos, a palavra Pentecostes vem dessa expressão de 50 dias, porque acontecia a festa, né, da Páscoa, e após 50 dias acontecia outra festa judaica, que era a festa de Pentecostes, um momento de adoração a Deus. E foi neste momento que o Espírito Santo desceu pela primeira vez no mundo e encheu de maneira completa, a plenitude completa do Espírito Santo, toda aquela casa, e aquele povo lá começaram a falar maravilhas das grandezas do nosso Senhor. Mas historicamente, o pentecostalismo moderno, como foi que isso surgiu? Nós temos histórias, nós temos vestígio na história com relação a este movimento no mundo. É isso que nós vamos ver aqui no nosso primeiro ponto da nossa lição, que vai tratar o seguinte: o início de tudo nos Estados Unidos. Subtópico primeiro, em Topeka, uma cidadezinha no debrochar do século XX, mais especificamente no dia 1º de janeiro de 1901, na cidade de Topeka, Estados Unidos do Kansas, um evento maravilhoso mudaria mais uma vez a história da igreja. No seminário bíblico fundado por Charles Fox Parham, a jovem Agnes creu firmemente na atualidade da promessa do derramamento do Espírito Santo. Então aconteceu primeiramente nos Estados Unidos da América, nós trazendo aqui um vestígio, né, pesquisas que traz a entender que este movimento começou a explodir no século XX nos Estados Unidos da América, através de uma jovem, Agnes, que creu firmemente na atualidade dos dons do Espírito Santo. Ela creu. É importante, meus queridos irmãos, hoje em dia nós vemos aí várias denominações, né, várias religiões, a Igreja Batista, a Igreja Presbiteriana, né, nós temos aí a Igreja Adventista, nós temos aí as Testemunhas de Jeová, nós temos aí os Irmãos da Assembleia de Deus, vários segmentos religiosos nos dias de hoje. Por que então que somente alguns segmentos acreditam no mover do Espírito Santo, no enchimento, no batismo do Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas estranhas? Porque são as pessoas que creem. Aquele que não crê neste movimento,
com certeza o Espírito Santo não encherá esta pessoa e esta pessoa não passará por esta experiência. É preciso literalmente crer que o batismo no Espírito Santo é para os dias de hoje. É preciso literalmente crer que o enchimento do Espírito Santo, o derramado do Espírito Santo sobre toda a carne, são para os dias atuais. E quem crê firmemente nisso, o Espírito Santo ele visita, ele vai ao encontro e ele deixa essa pessoa passar por esta experiência. É importante nós frisarmos isto, que a palavra crer é muito importante. Jesus Cristo falou, quem crê e for batizado será salvo. A palavra crer tem uma força muito grande diante do Senhor. O Senhor Jesus ele precisa que nós acreditamos nas promessas dele para que a gente possa então alcançá-las. O crer é necessário neste momento. Segundo subtópico, a grande experiência. Charles Barham ensinava sobre o livro de Atos, destacando que a bênção ocorrida entre os crentes da igreja primitiva estava disponível para a atualidade. Agnes cria nisso de todo o coração, ao ponto dela dizer o seguinte, meus queridos, eu queria a promessa do Pai mais do que a comida ou o descanso. Ela estava se entregando totalmente para que ela pudesse receber a promessa do Senhor. E a promessa de Deus, que nós vamos ver aqui em Atos capítulo 2, não é somente a promessa da salvação, mas é a promessa do derramar do Espírito Santo. A promessa de ser cheio do Espírito Santo. A promessa de ser usado, receber toda a plenitude do Espírito Santo para que nós possamos crer firmemente nos milagres do Senhor sobre a vida da igreja, sobre a vida de todos aqueles que crerem no Senhor Jesus. Agora, os sinais, o sinal de falar em línguas, por que é necessário, quando acontece o batismo com o Espírito Santo, a pessoa falar em línguas estrangeiras? Primeiramente, o apóstolo Paulo vai dizer, em 1 Coríntios, a partir do capítulo 14, nós vamos entender isso, os irmãos quiserem ler, os professores, o capítulo 14 todinho vai acrescentar muito entendimento com relação a este assunto. 1 Coríntios capítulo 14, nós vamos entender que o falar em línguas estranhas, línguas que não são compreendidas pelo homem, que somente Deus entende, essas línguas edificam a si próprio. A pessoa que está sendo cheio do Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo, que é batizado com o Espírito Santo, ela fala em línguas e ela se edifica a si mesmo, porque ela está falando ela e Deus. Isto está em 1 Coríntios, se eu não me falha a memória, capítulo 14, a partir do versículo 2 ou versículo 3. A pessoa se enche e a pessoa fala com Deus, e a pessoa sente a presença de Deus de uma maneira muito poderosa neste momento. Agora, para o fiel, ela sente Jesus. Para o incrédulo, para a pessoa que é infiel, é como um sinal para ele que está acontecendo algo. Chama a atenção do infiel. É o que diz em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 22. Línguas como sinais é um sinal não para o fiel, mas ela é um sinal para os infiéis, para que os infiéis possam se atentar para esta grande obra do Senhor. Isto é que aconteceu em Atos capítulo 2. Aquele povo, apóstolo Pedro, meus queridos, apóstolo Pedro e todos os outros discípulos que estavam ali, apóstolo João e todos os outros, eles não sabiam falar línguas estrangeiras. Eles não aprenderam, eles não foram para uma escola aprender a falar em línguas. De repente eles foram cheios do Espírito Santo, foram batizados com o Espírito Santo e começaram a anunciar as grandezas de Deus como sinal para aquele povo. Como sinal para aquele povo. Que eles não poderiam ter aprendido porque eles não eram das nações em que aquele povo tinham nascido. Tinha 19 nações, se eu não me engano, era 13, se os irmãos souberem, podem colocar no comentário aí embaixo aí quantas nações tinha neste momento. Se era 19, 18, eu não lembro muito bem, mas tinha várias nações e todas elas ouviram falar das grandezas do Senhor. Todas elas ouviram falar da grandeza
do nosso Deus. Subtópico, melhor dizendo, ponto número 2, vai dizer: o movimento pentecostal na Rua Azusa. Subtópico 1, a Rua Azusa. A esquisita Babel de línguas, a nova seita de fanáticos à solta, cena grotesca ontem à noite na Rua Azusa. Assim noticiavam alguns jornais que se opunham ao grande avivamento que ocorria na Rua Azusa. Lembrando aqui para os irmãos que antigamente, no século XX, né? Nós estamos agora no século XXI. Antigamente os jornais eram publicados e eram espalhados por todas as nações, por todas as pessoas, para todas as nações. O principal meio de comunicação, a mídia desta época, nós não tínhamos ainda a tecnologia que nós temos hoje, nós não tínhamos ainda a internet, né? E o principal meio de comunicação eram os jornais. Este movimento que aconteceu na Rua Azusa, em Los Angeles, a qual explodiu, né, grandiosamente e chamou a atenção de Los Angeles, dos Estados Unidos e do mundo, foi publicado pelo maior jornal dos Estados Unidos, que é o New York Times. Esse jornal publicou, né, este acontecido. Jornais simpatizantes do movimento também publicaram sobre isto. Eu vou deixar aqui para os irmãos, os amigos, professores, um link aqui na descrição deste vídeo, falando de um documentário, né? O link de um documentário que trará toda a experiência, todo o início deste movimento pentecostal, para que os irmãos, professores, possam entender melhor. Mas isto, meus queridos irmãos, aconteceu na Rua Azusa e chamou a atenção de todo aquele povo, né? De todo aquele povo. E qual foi os líderes, né? Como foi liderado este grande movimento? Como aconteceu tudo isto? Vamos entender aqui no subtópico 2. Sob a liderança de William Seymour, grave bem este nome, um pastor negro, cego, de um olho, que tinha sido aluno de Barham, que era o Charles Barham. Por causa das leis injustas, ele assistia às aulas do lado de fora da sala, pois negros e brancos não podiam estudar na mesma sala. Mais diferentemente, na Rua Azusa, num contexto de profunda segregação racial norte-americana, negros e brancos cultuavam a Deus juntos, mulheres ocupavam espaços de liderança e o Espírito Santo era derramado sobre todos. Os jornais que eram simpatizantes começaram a publicar coisas boas com relação a isto. Então, William Seymour, ele era aluno de Charles, né, e ele passou por este movimento, ele teve esta visão, viu as coisas acontecerem com Charles, e ele começou a crer, né, firmemente também nesta promessa, e ele foi batizado na Rua Azusa, né, e consequentemente todos aqueles que estavam com ele. Os jornais publicaram, anunciaram sobre este grande movimento. Então, primeiro aconteceu em Topeka, nos Estados Unidos. Depois, o aluno de Charles foi para Los Angeles, especificamente na Rua Azusa, e ali em Los Angeles também explodiu este grande movimento. Este movimento pentecostal começou a ser visto pelos opositores como algo ruim. Negativamente, os jornais começaram a publicar, alguns jornais, a grande mídia começaram a publicar negativamente. Mas ao passar dos anos, com o crescimento deste movimento, com o agir de Deus dentro do movimento, estas datas foram marcadas como um marco na história do pentecostalismo, porque trouxe grande mudança à sociedade. Para os irmãos terem uma ideia, o movimento do pentecostalismo ajudou as mulheres que não eram valorizadas na época e ajudou elas a terem o direito de votar, por exemplo. Negros e brancos não andavam juntos. Negros e brancos eram discriminados em todo os Estados Unidos da América. Agora, nesta ocasião, meus queridos irmãos, é quebrado um paradigma. Negros e brancos começam então a cultuar a Deus juntos, no mesmo lugar.
e Deus então cumpre a promessa que o Espírito Santo, né, a nossa leitura principal, que o Espírito Santo se cumpriria, seria derramado em toda a carne. Todos aqueles que acreditavam, que criam nisto, seriam tão impactados pelo mover do Espírito Santo. Terceiro ponto, vai dizer assim, o movimento pentecostal no Brasil. Agora nós iremos ver melhor com relação de como este movimento chegou aqui no Brasil. Subtópico primeiro, a singularidade do movimento pentecostal no Brasil. Segundo o livro História do Movimento Pentecostal no Brasil, do pastor Isael de Araújo, publicado pela CPAD, o pentecostalismo brasileiro é considerado um dos maiores avivamentos da história. Apesar de ter outros eventos que marcaram o movimento pentecostal brasileiro, nenhum foi tão impactante quanto o movimento iniciado na cidade de Belém com Daniel Berg e Gunnar Wingre, ambos de nacionalidade sueca. Tudo começou quando os missionários suecos desembarcaram em Belém, no Pará, em 19 de novembro de 1910, vindos dos Estados Unidos da América. Então veio para cá inicialmente o movimento pentecostal, né? Veio inicialmente trazido por Daniel Berg e Gunnar Wingre. Eles vieram, desembarcaram, melhor dizendo, ali em Belém do Pará, no meu estado, né? E então aconteceu que eles começaram a pregar. Inicialmente eles foram para a Igreja Batista, ficaram na Igreja Batista um período, né? Pregaram sobre o batismo com o Espírito Santo, anunciaram o batismo do Espírito Santo dentro da Igreja Batista. Alguns irmãos não aceitaram, eles saíram, fundaram a primeira igreja do movimento, e aí o movimento começou a crescer, que é o segundo subtópico que nós vamos ver aqui. O crescimento, após uma breve passagem pela Igreja Batista em Belém, na casa da irmã Celina, Daniel Berg e Gunnar Wingre fundaram a primeira igreja, que era chamada de Missão de Fé Apostólica, em 1911. Após isto, eles mudaram o nome para Assembleia de Deus em 1918. E o movimento começou a crescer, mais e mais gente começou a aderir ao movimento, mais e mais gente começaram a ser batizados com o Espírito Santo, mais e mais gente começaram a ter essa experiência com o Espírito Santo, ao ponto da igreja, até os irmãos carismáticos da Igreja Católica também, começaram também a serem batizados com o Espírito Santo. Houve então um mover espiritual em todo o Brasil, e após 100 anos depois, meus queridos amigos e irmãos, o movimento cresceu e hoje nós somos mais de 13 milhões de crentes que acreditam firmemente na atualidade desta promessa derramada pelo Espírito Santo de Deus. É uma experiência única, é uma experiência verdadeira, é uma experiência que nos enche de alegria, é uma experiência que nos mostra o amor de Deus a cada dia derramado sobre as nossas vidas. Se os adolescentes, os jovens ainda não sentiram essa experiência, basta primeiro passo, crer. Crer firmemente na promessa de Deus derramada sobre toda a carne, que acontecerá na sua vida. Tenha paciência, espere com o tempo, continue buscando a Deus, continue orando a Deus, meus queridos irmãos, adolescentes, jovens que estão me assistindo neste momento, professores também. Se tiver algum professor que ainda não é batizado com o Espírito Santo, ore a Deus, creia no batismo no Espírito Santo, que eu tenho certeza que Deus derramará ainda mais o Espírito Santo sobre a sua vida. Significa dizer que quem não é batizado com o Espírito Santo não tem o Espírito Santo? Negativo. Aqueles que aceitam a Jesus Cristo já recebem o Espírito Santo sobre a sua vida. O Espírito Santo já começa a conduzir estas pessoas, a capacitar estas pessoas. O batismo é um revestimento de poder do Espírito Santo para que a pessoa possa ter mais sede de Deus, ter mais sede na palavra de Deus, ter mais sede em oração, buscar mais a Deus com mais força de vontade, e com isso, consequentemente, anunciar a grandeza de Deus, as grandezas de Deus com mais autoridade. Para concluir esta lição, tem o seguinte na nossa revista:
E recebereis o dom do Espírito Santo, conforme Atos capítulo 2, 38. No versículo seguinte, 39, é importante nós destacarmos aqui, meus queridos. Lucas destaca o aspecto universal dessa gloriosa promessa, fundamentada assim a doutrina da atualidade da experiência pentecostal, uma promessa atrelada ao arrependimento dos pecados e à centralidade de Cristo, assim como que cremos no Espírito Santo, no Espírito que possibilitou a missão de Cristo, também soprou em Topeka, na Rua Azusa, e também sopra em Belém do Pará, e ainda sopra até nos dias de hoje nas nossas vidas. Versículo 39 vai dizer que é primeiramente a voz, que é aquelas pessoas que estavam ouvindo a promessa, e vai dizer também que é a todos a quanto o Senhor Jesus o chamar. Então até hoje Jesus vem chamando gente. Até hoje o Espírito Santo tem sido derramado sobre toda a carne, sobre todos aqueles que estão aceitando esta promessa do Senhor, este poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Tá bom, meus queridos irmãos? Creia nessa promessa, que o Senhor Jesus continue abençoando a cada um dos professores, a cada um dos alunos, a cada um que nos assiste neste canal, que eu tenho certeza que Deus continuará nos abençoando ainda mais. Eu espero que você tenha gostado desta videoaula, rápido dos comentários aqui, tá bom? E que o Senhor tenha falado com você através das palavras deste humilde servo, tá bom? Fiquem todos na paz e até a próxima aula, se o Senhor Jesus Cristo nos permitir.